Tem uma dor que quase ninguém consegue nomear direito. Não é rejeição no sentido clássico, não é abandono com hora e data. É mais sutil do que isso. É a sensação de estar presente em tudo e ser escolhido em nada. Você estava lá, participou, ajudou, apareceu. Mas, na hora em que alguém precisava escolher, o olhar passou por cima de você, como se você fosse paisagem. E o pior, você nem sempre sabe quando isso começou. Só sabe que, em algum momento, aprendeu a não esperar ser escolhido. E essa aprendizagem mudou tudo. Você consegue se lembrar de alguma cena assim? Talvez tenha sido na infância. Um grupo sendo formado e um nome sendo chamado. O seu não. Talvez tenha sido em casa. Uma atenção que circulava pela família e desviava de você com uma precisão quase cirúrgica. Ou talvez tenha sido em algum relacionamento. Você que ficava disponível, que aparecia quando chamavam, que dava sem esperar receber. E mesmo assim, na hora em que alguém precisava escolher um parceiro de verdade, uma pessoa para apresentar, para defender, para priorizar, você ficava do lado de fora, olhando pela janela. Não com raiva, com aquela estranheza fria de quem percebe que nunca foi sobre você. É a coisa mais cruel nessa cena. Não é a ausência de escolha, é o silêncio em torno dela. Ninguém explica, ninguém justifica. Você simplesmente não é escolhido e o mundo segue em frente, como se nada tivesse acontecido. Quando isso acontece de forma repetida na infância, a criança não pensa, essa pessoa falhou comigo. A criança pensa, há algo de errado comigo. Porque crianças não têm maturidade para responsabilizar adultos. Elas têm apenas a capacidade de responsabilizar a si mesmas. E assim, começa uma narrativa interna, que vai crescer junto com ela. Não fui escolhido porque não sou suficiente. Não fui escolhido porque sou difícil de amar. Não fui escolhido porque tem algo em mim que os outros enxergam e eu não consigo ver. Essa narrativa não é barulhenta. Ela não se anuncia. Ela se instala quietinha, como uma moldura que você coloca sem perceber, em torno de tudo que vai viver depois. Aí vem a vida adulta. E a moldura continua lá. Você se torna a pessoa que faz tudo para ser valiosa, mas nunca pede para ser valorizada. Você ajuda antes de ser pedido. Você aparece quando não chamaram. Você se torna indispensável em ambientes onde, paradoxalmente, nunca é protagonista. Você aprende a ocupar o espaço de forma estratégica, presente o suficiente para ser útil, discreto o suficiente para não incomodar. Porque incomodar foi o que você aprendeu a não fazer. Demandar atenção foi o que você entendeu como perigoso. Então você chega numa relação, numa amizade, num emprego e inconscientemente já assume que vai estar no grupo dos que ficam esperando. Não porque queria,
mas porque não sabe ser de outra forma. E tem um detalhe assustador nisso tudo. Você frequentemente escolhe ambientes que confirmam essa expectativa. Não por masoquismo, por familiaridade. O que dói de forma conhecida parece mais seguro do que o desconhecido. Pensa numa cena simples. Alguém entra numa sala, antes mesmo de sentar, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Ela já escolheu um lugar no canto. Não o canto físico necessariamente, o canto emocional. O lugar de quem já se posicionou para não atrapalhar, para não pedir, para estar presente sem ocupar espaço demais. Ninguém pediu isso. A situação nem começou ainda. Mas o corpo já foi ensinado onde sentar, quando não sabe se vai ser bem-vindo. Quem vê de fora, geralmente admira. Você é tão independente. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você é tão seguro de si. E você ouve isso e não consegue nem discordar direito. Porque por fora parece verdade. Você não cobra, não exige, não reclama da ausência dos outros. Mas isso não é independência, é contenção. E o resultado de uma criança que aprendeu cedo que pedir é humilhante e esperar é arriscado? Então você parou de fazer as duas coisas. E o mundo interpretou isso como força. Mas por dentro, existe uma exaustão de quem carrega o peso de nunca poder deixar aparecer o quanto ainda quer ser escolhido. Psicólogos chamam de ferida de rejeição, esse padrão que se forma quando a não escolha se repete. Mas o nome não captura bem o que acontece por dentro. Porque não é uma ferida aberta, é uma cicatriz que endureceu no lugar errado. O que acontece é que o sistema nervoso aprende a antecipar a não escolha antes mesmo dela acontecer. Você começa a se retirar antes de ser excluído, a minimizar o que precisa antes de ser recusado, a não investir completamente em ninguém, como forma de não ter que suportar a decepção de ser preterido de novo. Isso tem uma lógica. Faz sentido como estratégia de sobrevivência. O problema é que essa estratégia, que funcionou para proteger uma criança, vai lentamente construindo uma vida onde você nunca está de fato disponível para ser escolhido. Porque você se retirou antes. E aí a profecia se cumpre. Não fui escolhido, mas dessa vez, porque você mesmo garantiu que não seria. O custo dessa forma de funcionar é imenso. E raramente alguém consegue mapear direito. Tem o custo relacional, relacionamentos que nunca chegam a uma profundidade real, porque você mantém uma distância estratégica, uma intimidade controlada. Você dá até certo ponto. E depois recua sutilmente, antes que o outro possa decidir se você vale ou não. Tem o custo profissional, competência que se torna invisível, porque você não aprendeu a ocupar espaço. Trabalho que é visto, mas cujo autor passa despercebido. E tem um custo mais silencioso de todos.
você esquece o que quer. Quando a vida toda foi organizada em torno de não pedir, de não esperar, de se ajustar ao que está disponível, chega um ponto em que você nem sabe mais o que escolheria se pudesse escolher. Seus próprios desejos foram ficando em segundo plano por tanto tempo que você os perdeu de vista. E isso é a parte mais trágica. Não é que o mundo não te escolheu, é que você parou de escolher também. Aqui está a tensão mais honesta disso tudo. Você quer ser escolhido, genuinamente quer, mas, ao mesmo tempo, quando alguém demonstra que vai te escolher de verdade, você não sabe o que fazer com isso. Pode parecer demais, pode parecer suspeito, pode gerar um desconforto estranho que você às vezes interpreta como falta de interesse pela pessoa. Não é falta de interesse, é o sistema nervoso sem referência. Você não tem muitos modelos internos de como é ser genuinamente escolhido. Então, quando acontece, o corpo não sabe reconhecer. E às vezes você se afasta justo de quem está disposto a ficar. Não porque não quisesse isso, mas porque querer algo que nunca foi seu é assustador de um jeito que é difícil de colocar em palavras. Precisa ser dito claramente. Isso não é fraqueza. A pessoa que cresceu sem ser escolhida e mesmo assim aprendeu a funcionar, a aparecer, a contribuir, a existir com dignidade dentro de uma estrutura emocional muito difícil, não é fraca. É alguém que desenvolveu uma habilidade extraordinária de continuar sem combustível suficiente. O problema não é falta de força. O problema é que essa força foi construída sobre uma fundação de contenção, não de liberdade. E essa distinção importa, porque a cura não está em quem ficou mais forte, está em precisar ser menos forte do que você precisou ser. Tem um momento, em geral tardio, em que algo muda internamente. Você está numa situação qualquer, talvez numa conversa, num conflito, num silêncio. E algo que você nunca tinha conhecido nomear, de repente aparece com nitidez. Eu passo a vida inteira tentando provar que valho a atenção de alguém. Essa percepção não é imediata, ela chega aos poucos. Como quando você estava distraído e de repente percebe que está chorando, sem saber ao certo desde quando. E aí começa um processo diferente, não de consertar, de entender. Entender que esse padrão não nasceu no seu caráter, nasceu numa circunstância, numa criança que aprendeu a responder a um ambiente que não dava o que ela precisava. E que o adulto de hoje está ainda respondendo àquele ambiente, mesmo quando ele não existe mais. Não existe uma virada dramática nisso. Não é que você trabalha o trauma e de repente sabe receber afeto sem estranheza. Ou que você se permite ser escolhido e o corpo não reage mais com alerta. Isso leva tempo. E o caminho não é linear. Mas tem algo que pode começar a mudar. A consciência de quando o padrão está acontecendo. Perceber quando você está se retirando por antecipação. Perceber quando você está diminuindo o que precisa antes mesmo de saber se vai ser recusado.
perceber quando está escolhendo o familiar doloroso em vez do desconhecido seguro. Essa consciência não resolve de imediato, mas ela cria uma fresta. E através da fresta, um questionamento que talvez seja o mais importante. E se dessa vez fosse diferente? Não como certeza, não como promessa, só como uma hipótese real que você ainda não sabe refutar. A dor de quem nunca se sentiu escolhido é uma das mais solitárias que existem, porque ela não tem um nome claro, não tem um evento específico para apontar, não tem um culpado fácil de nomear. É uma ausência. E ausências são difíceis de lamentar, porque você fica sem saber exatamente o que perdeu. Mas você perdeu algo real. A experiência de ser visto, de ser preferido, de ser o nome que alguém fala quando poderia falar qualquer outro. E se isso nunca aconteceu de forma suficiente, faz sentido que uma parte de você ainda carregue a expectativa de que também não vai acontecer agora. Mas isso não é destino, é aprendizado. E aprendizados, ao contrário do que parece, podem ser revisados. Não apagados, revisados. Com calma, com atenção e com uma honestidade que começa aqui. Você mereceu ser escolhido desde o início. O fato de não ter sido nunca foi evidência do contrário. Nunca foi. E se isso fez sentido, talvez esse seja um bom lugar para começar. Não tentando convencer ninguém do seu valor, mas lembrando, aos poucos, que ele nunca dependeu de ser escolhido. A gente continua no próximo.